Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Flávio Calili, diretor aqui da Escola de Psicanálise de Brasília, e hoje eu vou estar aqui com o Dr. Bruno Ramos, que é especialista em dor na área de fibromialgia, e nós vamos estar aqui com uma live muito bacana, falando um pouco, né, como funciona o tratamento de já já a gente recebe ele e a gente vai estar falando um pouco disso, psicanálise, dor, o que que é fibromialgia, o que que é psicanálise. Então, o Dr. Bruno está entrando aí para a gente estar aí convidando os nossos amigos a participar. Boa noite, Dr. Bruno. Boa noite, meu amigo, professor Flávio, como vai? Tudo bem. Eu vou pedir para que todos que estão chegando aí na live, que use essa setinha bem aqui do lado, ó, e já mande para todos os seus grupos, né? Já mande para todas as pessoas, para que mais pessoas possam participar e estar acompanhando essa live, esse tema que é de suma importância. Então aproveita esses primeiros minutos da live para aperta nessa setinha e manda para todos os seus contatos aí do Instagram, que com certeza vai ser muito bom. Manda aí para os amigos, para os inimigos também, para aquelas pessoas que você acha que de alguma forma está com dor, né? Ou que tem alguém que passa por essa questão da fibromialgia e que de repente também não sabe que a psicanálise, que o processo de análise pode colaborar nesse momento de dor, nesse processo de dor, né? Então, esses minutinhos é justamente para a gente estar mandando aí muitos psicanalistas também já online ali. Eu vou pedir para vocês também pega a setinha aqui embaixo, ó, e manda para todos os seus contatos, para todos os seus amigos, porque aí muita gente pode estar participando desse momento com a gente, né, doutor Bruno? É, psicanálise não é para quem está doente, não. Acho que psicanálise é para todo mundo, né, efetivamente. Então, não, a gente não está falando só para fibromialgicos, mas até para os próprios psicanalistas compreenderem o que é a fibromialgia, para começar a entender que psicanálise ela precisa ser popularizada, né? É para todos. Né? Eu, inclusive, faço psicanálise porque e me progrediu muito enquanto ser humano porque conseguiu mexer aqui dentro. Eu acho que esse é o nosso objetivo, que possa mexer aí dentro de vocês também. De alguma forma, a gente ter a oportunidade, né, de estar diante de um analista, de um psicanalista, vai colaborar para todas as áreas da nossa vida, né? Não só para quem tem a dor, é claro que quem tem a dor, ter esse momento de escuta e de fala é muito importante, mas é para a vida, né? A psicanálise, esse processo de escuta, esse processo de estar tendo a oportunidade, né, de elaboração é muito importante para todos nós. E um beijo para todas as meninas de fibromialgia que estão aí, né? A gente tem tanto as minhas queridas pacientes de Barreiras, quanto várias outras convidadas fibromialgicas, né? Quem tiver aí, até inclusive manda de onde você é, para a gente poder saber até onde esse momento nosso, esse momento único chegou. Né? Eu sei que muitos da Bahia, mas já vi que tem gente de Iraquara, que já é a Chapada Diamantina, então a gente tem é, pulverizado bastante. Muito bem, Raquel. Barreiras, ótimo. E aí a primeira pergunta, assim, só para... Pergunta não, na verdade, deixar uma certa dúvida, assim, para a gente poder até saber, até entender, compreender um pouco mais sobre as perguntas que possam vir, né? Mas, para vocês que estão ouvindo a gente, até que todo mundo entre, pensa comigo aí, né? Vocês sabem realmente de onde vem essa dor toda? Né? Por que tanta dor, gente? Né? Como que uma pessoa nasce e convive com tanta dor? Né? Pensa comigo aí, vocês. Já já a gente vai poder responder isso um pouco mais. Eu acho que até o professor Flávio tem um questionamento sobre isso para deixar um pouquinho na cabeça de vocês. É uma
pergunta bem psicanalítica, inclusive, Ah, né? é? É, tudo que é muito profundo, tudo que é muito constante, tudo que é muito repetitivo, né? Tudo que acontece sempre em nossa vida é um assunto da psicanálise, né? Então a psicanálise trabalha com recordar, repetir e elaborar. Então, o processo de dor é um processo de muita repetição, né? De muita constância. Tá? Então, talvez vai ser importante voltar um pouco na ideia do recordar, porque repetir já é um ato da própria dor de quem tem fibromialgia, e até o processo de elaboração que a análise pode colaborar com isso, né? Então, vocês podem aí estar elaborando as perguntas de vocês. E a gente vai tentar respondê-las e também dar algumas dicas, né? A gente podia perguntar aqui, doutor Bruno, muitas pessoas já falaram de onde são, mas você sabe o que que é psicanálise? Você já fez análise? Já foi a um psicanalista? Porque muitas vezes é um profissional um pouco distante, né, da comunidade, da população em geral. Muitas pessoas não têm acesso, inclusive, nem sabem que existe esse profissional qualificado, que é o profissional da escuta, o profissional da análise em si, né? Então, você já foi um psicanalista? Vocês aí que são de Barreiras e da região, conhecem psicanalista na região de vocês? Acho que é muito importante a gente pensar. Eu, como de Barreiras, posso dizer, eu já fui. Já fui e fez muita diferença para mim. Né? E a gente quer justamente isso, né? Que faça a diferença. É, inclusive, até questiono a quem não tem fibromialgia está aqui conosco. Né? A Ana já disse que é psicanalista. E aí surge uma terceira pergunta. Mas você sabe também o que é fibromialgia? Né? Surge esse questionamento que é muito comum, né? A fibromialgia ela é psicológica, né? É um, é um distúrbio mental, como é isso, né? Para a gente elaborar melhor isso, compreender melhor isso, já escrevam aí no ladinho, no caderninho, para já já a gente pôr essas perguntas quando a gente falar agora é a hora das perguntas, aí eu já sei que a gente vai passar meia hora respondendo isso. Talvez a gente comece, então, né, doutor Bruno, com o que é psicanálise, né? O que é psicanálise? Quem é o psicanalista? Quem é essa pessoa que pode colaborar com você que passa por essa questão de ser, né, de ter fibromialgia ou não, mas também passa por dores que são físicas, que são psicológicas, né? Então, o que que é a psicanálise? Então, a psicanálise foi um método terapêutico criado por Sigmund Freud, que visa a escuta, que visa o tratamento da dor, o tratamento da angústia, o tratamento da ansiedade, o tratamento dos sintomas psíquicos, que eles sejam elaborados através de um processo que ele chama de associação livre, que é a fala, onde o analisando, o dito paciente, né? Nós chamamos em psicanálise de analisando, o analisando traz as suas dores, as suas angústias, as suas questões, e por meio da fala repetitiva, da fala repetida várias e várias e várias vezes, se chegue ou se tente chegar à origem dessa dor, desse trauma, dessa angústia. Então, o próprio falar dentro do método de associação livre não é um falar qualquer, é um falar que toda a fala tem um significado. O psicanalista, ao escutar o analisando, ele não está atento necessariamente ao que ele está falando, mas o que pode estar por trás do que ele está falando. Por isso que, ao analisar, a gente percebe que muitas pessoas repetem várias histórias em várias sessões para que a gente, através do ato falho, através do insight que acontece nessa fala, a gente possa perceber de onde veio essa dor, onde que começou essa dor e por que ela persiste a ponto dessa dor chegar a confundir o meu corpo, o meu cérebro, a minha mente como dor e prazer. Né? A gente se acostuma tanto com as questões sintomáticas do dia a dia que isso começa a se confundir na nossa mente, na nossa psique. Então, a psicanálise é um método
de associação livre, onde o psicanalista, através de uma escuta qualificada, através de uma escuta de atenção plena, ouve o seu analisando e faz com que ele chegue às conclusões ou que ele chegue às origens ou às instâncias ou chegue ao inconsciente no sentido de perceber onde pode ter começado esse sintoma, porque em algum momento começou. Mesmo que mesmo se, vamos dizer que eu nasci com dor, vai chegar um momento que eu percebo essa dor. Vai chegar um momento que eu comecei a olhar para essa dor, né? E o que que fez com que eu começasse a olhar para essa dor? Né? Qual foi o ato que mudou de diferente na minha vida que essa dor passou a me incomodar? Porque ela se incomoda sempre, ela sempre te incomodou. Então, na psicanálise, nós vamos tratar, nós vamos cuidar, nós vamos escutar essas diversas instâncias que podem colaborar nesse processo de dor, tá? E Tá, fibromialgia? tá, porque parando para pensar um pouco sobre isso, a gente perdeu isso, então, dentro da saúde, dentro da medicina, esse processo de escuta, né? Essa, né, pelo que eu te ouço falar sobre o que é psicanálise, que é o paciente poder falar, verbalizar, mas não verbalizar só o que sente, mas verbalizar o que quer também, e também se permitir ser provocado, né? Exatamente, uma fala livre, né? Entendi. É, eu acho que não há paciente fibromiálgico que não deseja ser ouvido. Não há. Não há paciente fibromialgia que não deseja ser ouvido. Né? E vai muito além de ouvir só a sua dor. Ah, doutor, eu não consigo mais lidar com essa dor porque ninguém me entende, né? Eu não sei se é real mesmo essa dor. A psicanálise ela consegue me ajudar então a entender isso, né? Por que eu preciso dessa certa aprovação da outra pessoa, né? Talvez até por conta da dor, de onde verdadeiramente ela vem, né? Claro que nunca é só uma coisa, né? A fibromialgia. Eu vou poder falar um pouquinho mais agora, mas é só para a gente tentar entender. Tá, a psicanálise é um processo de escuta. Então, se eu, enquanto fibromialgico, se eu falar sobre a minha fibromialgia, sobre o que eu sinto e sobre o que eu quero falar, isso seria psicanálise, e aí existe uma técnica de uma abordagem que me ajudaria a mexer nos meus neurôniozinhos, era isso? Exatamente. Quando eu falo, eu me proponho, ou eu sou provocado a uma ação. Né? Quando eu falo, eu me responsabilizo pelo que eu falo. Então, quando eu digo, uma colega disse assim, eu comecei a pensar nessa dor, parece que eu senti alguma coisa parecida desde a adolescência. O que que aconteceu lá? E aí, o que que aconteceu nesse momento onde você começa a entender isso como dor? E por que foi nesse momento que eu comecei a entender isso como dor? Então, esse é um processo de você, através da elaboração, através da lembrança, né, do recordar, como o próprio Freud fala, eu começo a pensar nas repetições que acontecem no meu dia a dia e que isso pode estar potencializando a minha dor. Então, o fato de você pensar, o fato de você elaborar essas questões, vai fazer com que tanto o seu corpo quanto a sua mente criem um movimento. Imagina, uma pessoa que está em casa, deitada no sofá, só sentindo dor, porque ele não consegue, em função da própria dor, não fazer mais nada. Quando ele começa a falar, ter esse primeiro movimento, né, ele começa também internamente a provocar um outro movimento, que são os outros movimentos que o próprio tratamento e acompanhamento da fibromialgia precisa, que aí é o exercício físico, é o tomar atitude na vida, é o mudar de hábito. E isso vai começar quando? Quando eu, ao me escutar, via psicanálise, via psicanalista, eu começo a ter atitudes, eu começo a mudar a forma como eu penso sobre a minha dor,
sobre esse meu processo. Então, ela vai colaborar para o sintoma no sentido de quando eu penso sobre ele, quando eu raciocino sobre ele, quando eu vou atrás de onde veio ele, saber de onde veio vai curar? Claro que não, mas vai fazer com que eu tenha uma atitude diante disso, tá? Porque parado, parado a gente sabe que não é legal, que não, em qualquer instância, seja mental, seja psíquica, né? Se mental, psíquica, seja física. Então, a psicanálise vai fazer com que o analisando crie um movimento, porque tudo começa internamente, né? Muitas vezes a gente, eu tenho diagnóstico de fibromialgia, eu comecei o tratamento, eu comecei a fazer atividade física, sim, mas eu penso sobre isso. É bom, é ótimo, é o primeiro passo, mas eu elaboro as questões que externamente me causam sofrimentos internos. Então eu vou aprender a dizer não. Eu vou saber o que que é meu, o que que é do outro. Então eu entro aí num processo de crescimento psíquico, de crescimento mental, de crescimento enquanto ser humano, que vai mudar toda a minha reação, a minha ação em relação a essa dor. Olha só, como é muito, sim, como é muito bacana todo esse pensar que você nos propõe, professor, porque quando você fala sobre esse processo de pensamento sobre o que eu falo, é como se, então, a gente estaria analisando, quem está do lado de cá, está analisando, na verdade, são as ações e as falas inconscientes, é isso? Estaria relacionado ao inconsciente, é isso? Porque É, quando a você psi... fala, durante Sim. o dia, é, o movimento dela, assim, durante o dia, o que ela faz, que ela repete, mas que ela não percebe, é isso? Exatamente. A maioria dos nossos atos, das nossas vontades, dos nossos desejos são inconscientes, né? A gente não sabe de onde veio, a gente não pensa sobre eles, a gente só reage, né? Então, eu tenho dor, eu tomo um remédio. Mas só o remédio ajuda? E aí, os pacientes podem entender, eles sabem claramente, sentem no corpo que o remédio sozinho não ajuda, tá? Tá, então o que que eu posso fazer para que também possa amenizar essa dor, possa fazer com que eu tenha convívio social, que eu queira, né, ser uma pessoa ativamente na sociedade, trabalhe e tal. Eu preciso elaborar o que que me parou, né? Eu preciso elaborar o que, porque não foi só a dor que te parou, não foi só essa dor física que te parou. Existe aí um movimento psíquico que essa dor física, toda dor crônica vai gerar sintomas psíquicos, né? Toda dor crônica vai gerar aí alguns sintomas psíquicos. A mente começa a funcionar diferentemente quando eu tenho 24 horas dor. Tá? Então, falar sobre isso é como é exatamente igual ao mesmo exercício que nós precisamos para o corpo. Eu não preciso me exercitar todo dia, pelo menos 3 vezes por semana. Eu preciso ir à academia, eu preciso fazer uma caminhada, e mentalmente, o que que você faz para exercitar isso? É, em função da psicanálise, ou pensando na psicanálise, a gente fala, a gente coloca para fora o que está sentindo. E isso faz com que a gente também tenha atitudes e movimento de mudar a nossa estrutura, de mudar a nossa vida, de dizer não ao que está nos fazendo mal, de romper barreiras. Então, através dessa fala, que parece que é consciente, mas que o analista vai buscar aquilo que você não diz, aquilo que está por trás da sua fala, é o que vai fazer, é o que vai beneficiar o nosso analisando. Professor, eu vou trazer uma experiência muito prática, assim, você me colocou para pensar, para analisar o negócio aqui também. Essa semana iniciou aqui em Barreiras, né, no programa pelo qual eu coordeno, sou coordenador clínico lá, que é o programa Humanizador de Fibromialgia da cidade de Barreiras, Bahia. E aí, os nutricionistas que começaram aqui a gerar essa assistência fizeram uma dinâmica ali perguntando quais são suas qualidades, né? Quais são suas qualidades. Aí os pacientes, as pacientes lá, que a sua maioria são mulheres, né? 95 aproximadamente, 95% aproximadamente são mulheres.
é, elas falaram, e aí pensando eu cá sozinho enquanto elas falavam, né? Mas era uma coisa muito constante entre elas falando que a qualidade delas era ser bondosa, porque tudo sou eu na minha família. Então, assim, minha qualidade é ajudar, minha qualidade é ser boa aos outros, né? Eu sou muito boa para minha família, então sou muito querida pela minha família. Então, assim, tudo que acontece na minha família sou eu. Então, eu preciso estar forte, boa, para poder dar conta, né, da família. E quando fala família, ele está colocando, né, o pai, a mãe, os irmãos, o marido, o filho, o cachorro da vizinha, e aí coloca a família, vira uma mistura assim, de família. Mas enfim. Mas o que é interessante você parar para pensar que na minha cabeça ficou, mas isso é a qualidade verdadeiramente dela? Assim, ela está falando da qualidade ou está falando do defeito dela? Nesse defeito de, 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 de abraçar o mundo, de ser a esponja, né? De ser, de, de, de ser querida por todos, né? E isso, de certo modo, me preocupou, assim, eu falo, ixi, peraí, será que ela reconhece o que realmente é qualidade? Será que ela sabe o que realmente a dose de que ajudar é bom, mas até aqui, sim, passou disso, é, isso já é danoso, isso já prejudica e piora a saúde dela? Será que ela tem essa percepção? Então a psicanálise vai atuar nisso. É isso, professor? Exatamente. Então, através da análise, você vai começar a pensar e a perceber que aquilo que você faz, que achava que era bom, é totalmente prejudicial a você. Quando você falava, eu inclusive anotei, ser bom. Será que ser bom é bom? Ser bom para quem? Né? Porque a pessoa que você citou gosta de ser boa, mas ser boa para quem? Porque primeiro tem que ser pra gente, né? Eu vou ser um ótimo pai, eu vou ser uma ótima mãe, eu vou ser uma ótima pessoa quando isso começar a ser para mim primeiro, né? E também fazer tudo quando você estava falando, eu imaginei uma pessoa com peso nas costas muito grande, onde ela faz tudo para todos. Então, quem está sentindo a dor por causa desse peso? Por que você sente tanta dor? Será que não é um peso em função disso? E até muitas vezes a pessoa que tem dor crônica usa essa dor, isso inconsciente, é claro que é inconsciente, não é intencionalmente, mas esse peso ela começa a entender que faz tão parte dela que ela não conseguiria mais viver sem ela, porque ela não conseguiria estar sem essa fala da dor. Então, se você consegue, através da análise, isolar que a dor não é a sua vida, a dor é uma parte da sua vida. A dor não é a sua essência, a dor não é a sua história. Ela faz parte da sua história nesse momento, mas que existem outras instâncias na sua dor ou na sua vida que você precisa dar atenção. E muitas vezes, por meu foco estar naquilo que eu estou sentindo realmente, eu não consigo ver as outras coisas. Então, o processo de análise pode te ajudar a olhar para as outras instâncias da sua vida, para olhar para a dor também, mas para olhar para outras coisas que também podem podem ter aí muitos gatilhos de prazer, mas que você só está olhando isso na dor, você só está percebendo na dor. Então, quem tem dor crônica foca tanto na dor, porque é real, ela está ali, ela incomoda, que ela não olha as outras coisas. Tá? E ao passo que, se eu consigo potencializar essas outras instâncias, esses outros sintomas, ou esses outros prazeres, eu consigo estar olhando mais para isso do que para a dor. Mais para essas outras áreas do que a dor. E como é que eu vou fazer isso através da psicanálise? Através de um processo chamado associação livre, que é a fala, para que você chegue aos momentos de elaboração. Então, o Freud coloca, né? Recordar, repetir e elaborar. Tá? Então, a gente não pode ficar com holofote para uma coisa. Tudo que a gente coloca holofote, ele vai ficar muito maior do que ele é.
E é claro que ele é maior para você mesmo. Primeiro, porque é você que sente. Depois, porque é você que está olhando. Depois, porque tudo recai sobre você. Então, será que não está na hora de, através da análise, eu olhar também o tratamento, o foco da dor, mas eu olhar para as outras áreas, para as outras instâncias que compõem a minha vida e que não é nem menos e nem mais importante do que a dor. Também é uma área. Então, a gente é composto de várias instâncias, né? Psíquica, biológica. Então, assim, eu tenho várias coisas da minha vida. Eu não posso estar focado só em uma. E a dor crônica, ela nos impele a olhar só para ela. A gente É. fica focado nela. Então a gente Materializa, precisa, né? a gente materializa ela, a gente sente ela, ela está aqui, né? Mas ela, mais do que está aqui, ela está aqui. Ela está que por isso que é só você que sente, e depois também, dependendo de alguns casos, o próprio exame não mostra a dor, né? Isso, Alguns exames não isso. mostra a dor, mas não mostra por que que não mostra, porque ela é sua, né? Agora você precisa reconhecê-la como um sintoma ligado ao quê? Ligado à sua vida, à sua história, ligado a algo que você está escondendo e o que está aparecendo é a dor. Então, muitas vezes, essa dor pode ser o que está por fora daquilo que de fato você precisa tratar. Então, mais ou menos assim, né? Às vezes a dor está aqui, reverberando na minha história, e tem algo por trás dela que precisa ser elaborado, pensado, conversado. E o analista, o psicanalista, ele vai colaborar nesse processo nisso. Você vai poder falar sem preconceito, falar com alguém que vai te olhar como pessoa, falar com alguém que está preparado para escutar, sem ansiedade, sem acaba logo, sem dar opinião, sem dizer se você está certo ou errado. Então, é mais ou menos esse processo que a psicanálise pode colaborar com esse indivíduo. Olha só, o professor falou uma coisa em que a gente não é só uma instância física, né? Porque se fosse só físico, a ressonância ia ajudar, a ressonância explicaria já minhas dores e tomar um anti-inflamatório já resolveria. Sim, Né? A fibromialgia, verdadeiramente, ela requer uma análise clínica muito mais elaborada. Para nós, especialistas, para nós clínicos da dor, que nos debruçamos para entender a dor e o que está muito além da dor, os outros sintomas e também o que está por trás disso, a gente, a gente classifica a fibromialgia como uma síndrome de dor crônica, ou seja, por que, que a minha vizinha teve dor e passou e por que a minha permanece? Por que a minha se tornou crônica? Essa é uma classificação, é uma síndrome de dor crônica não inflamatória. Não inflamatória, pessoal. Então, quando a gente fala de ser uma síndrome de dor crônica não inflamatória, eita, mas de onde vem essa dor, então, se não tem uma inflamação? Apesar, meninas, que eu sei que vocês estão aí doidos para escrever. Mas, doutor, eu estou toda inflamada. Isso é o que a gente ouve no consultório todo santo dia. Mas isso é uma forma de dizer. Mas quando a gente vai avaliar, para ser um paciente realmente fibromiálgico, só com fibromialgia, não tem inflamação. Agora, não ter inflamação não quer dizer que não tenha problemas. Né? Não tem uma inflamação, mas a gente sabe, do ponto de vista como pesquisador, né, para entender o cérebro humano, que tem umas alterações, o que a gente chama de disfunções, nos neurônios lá do cérebro. E esses neurônios são os responsáveis, desses neurônios desorganizados, são os responsáveis por provocar a dor. Só que são também responsáveis por provocar esses comportamentos anormais, comportamentos anormais de... É muito comum pacientes fibromiálgicos serem pessimistas, de não terem um convívio social, também de catastrofizar, professor. Catastrofizar quer dizer, quem aqui, escreve aqui para a gente, quem aqui
fibromiálgico, né? Não, nunca ouviu do próprio familiar ou de alguém falar: você está fazendo tempestade em copo d'água. E aí, no meu consultório, muitas das vezes, na maioria das vezes, eu tenho que chamar a família para que eles entendam que essa coisa que eles estão falando que é tempestade, que parece que é ele que quer criar tempestade, na verdade ele não está nem percebendo. É uma atitude inconsciente esse comportamento do familiar, do filho, do marido fala uma coisinha e quem está fora está vendo que ela não está falando uma coisinha, está falando uma coisa muito mais importante. É porque o cérebro está meio bagunçadinho ali, os neurônios, e provocam comportamentos anômalos. E aí, eu acredito que a psicanálise entra justamente aí, para racionalizar, colocar você para analisar, fazer a própria análise também, de que, pera, então, talvez seja um pouco mesmo, esse comportamento que eu tive realmente foi foi um comportamento que, se eu tivesse em sã consciência, eu não teria agido assim. Mas também entender, né, professor, de que esse comportamento que fez com que os outros achassem que você está fazendo tempestade em copo d'água é produto de comportamentos que estão por trás disso. Então, quer dizer, é sempre uma coisa por trás, né? Eu costumo falar e brincar que pacientes fibromialgicos são cebolas, que tem camadas e camadas e camadas. Ele chega no meu consultório, então, com a primeira camada, é o que eu estou vendo, a primeira camada da cebola. E aí, o que está por trás disso? Quer dizer, tem aquela dor. A primeira pergunta como clínico é, tem aquela dor. Mas essa dor tem alguma inflamação que está disparando? Aí, por isso que a gente pede exame. Não tem inflamação. Então, se não tem inflamação, qual o outro fator que está disparando? Será que foi que o paciente fibromialgico ele tem uma hipersensibilidade? A gente chama isso de hipersensibilidade multissensorial. Então, ele tem hipersensibilidade à luz, hipersensibilidade ao clima, hipersensibilidade ao que come, ao que ouve, ao que cheira. Então, é muito comum os pacientes desenvolverem essas hipersensibilidades, né? Só que também ele é hipersensível ao que ouve dos outros. Não é só ao barulho da televisão. Mas muitas vezes ele não percebe. Ele não percebe que o outro está falando coisas para benefício próprio. A pessoa fala para benefício próprio e não percebe, ou às vezes até percebe, que é o narcisista, né, professor? Que ele está provocando o outro para que coloque o outro na casinha dele de uma forma ruim, péssima, e a pessoa que está do lado de cá sofrendo com dores nem percebe, tá? Nesse movimento péssimo, né? De estar convivendo com pessoas que ele não percebe que aquilo provoca dores, né? E a pessoa que está sofrendo com dores acha e chega ao meu consultório pedindo: doutor, trata a minha dor. Então a psicanálise vai me colocar para analisar o que está por trás dessas dores. Seria isso. Exatamente. Essa última frase sua é muito interessante. Doutor, trata a minha dor. E aí o psicanalista vai devolver. Você quer tratar a sua dor? Porque ela é sua. É você que tem que tratar. É você que tem que pensar sobre ela. É você que tem que falar dela. É você que tem que elaborar essa dor, tá? Porque mesmo ela sendo física, ela é sua. Ela tá aí. E o que que ela está querendo te dizer todo dia, tá? Aquilo que está em nós, né, de dor, de jeito, de maneira, de perspectivas, isso tudo está querendo dizer para nós algo. E em especial, que através da psicanálise, o Freud colocava assim, que a psicanálise é a responsabilização do paciente pela sua alegria e pela sua dor. Então nós precisamos nos responsabilizar. E olha que interessante, a gente busca no outro, né? O parente acha que a gente está falando que está com dor porque a gente quer ganhar alguma coisa. O médico acha que a gente está fingindo da dor, mas ela está ali, mas ele está querendo, acha que a gente está querendo alguma coisa. Então, assim, não, a gente, de repente, essa dor está vindo para nós porque a gente não está sabendo dizer que tipo de ajuda real a gente está precisando.
O que está por trás desse pedido, onde para nós o sintoma vem como dor? Porque numa inflamação, o sintoma pode vir como dor, pode vir como febre, mas e psiquicamente? Psiquicamente ele pode vir de todas as formas, de todas as maneiras, né? Então, dentro de um processo de escuta, né, dentro da psicanálise, o psicanalista vai fazer você pensar e reelaborar essa dor. O que, que é a dor? Eu falava há pouco tempo, né, com alguns dos meus analisandos, já conversando sobre esse programa, e a gente vai perceber, com pessoas que a gente já atende com fibromialgia, é que às vezes a queixa principal desse indivíduo não é a dor. É o conflito familiar que potencializa a dor. A maioria aí até falou, né? Eu li algumas coisas. Eu não consigo dizer não. Eu só falo sim, 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 sim. E aí vem a dor. E aí você engole, coloca tudo para dentro, coloca tudo para dentro. A vontade do outro, a vontade do outro, o que o outro quer, né? Porque você já tem dor, então você não quer mais. Só que o que que você está fazendo? Engolindo tudo, guardando tudo. E como isso está saindo, né, no seu corpo? Como isso está reverberando? Pode ser através da dor. Tá? Então, colocar para fora via psicanálise, via fala, né, é super importante e colabora com a gente em muito, né? Então, é importante a gente buscar um analista. Tá? E de repente a gente vai abrir um pouco para perguntas, né, doutor Bruno? Seja relacionado à dor, seja relacionado à análise, seja relacionado ao programa, porque a gente está fazendo essa live porque nós estamos fazendo uma parceria com o programa em Barreiras, né, humanizador, com um programa onde vai atender as pessoas que passam por esse tratamento via prefeitura da dor, né, que é um programa totalmente gratuito, uma parceria público-privada, mas sem nenhum fins lucrativos, né? Então a gente pode abrir para algumas perguntas ou curiosidades que vocês tenham, vocês podem perguntar, e eu e o Dr. Bruno vai falar. Eu quero começar com uma que uma colega fez aqui, onde falou como lidar com os meus medos, com os meus monstros, sem machucar quem eu amo, né? Então, isso é análise, né? Como eu vou lidar com os meus... Se os seus medos não machucar quem você ama, está machucando você, né? Então, a sua própria pergunta já está dizendo alguma coisa. Como eu vou machucar o outro, mas como eu vou lidar com os meus medos sem machucar o outro? Então, esses medos estão te machucando, e aí você prefere machucar você do que machucar os outros? Tá? Talvez se você elaborar isso, se você tiver um espaço de fala, talvez você não vai nem precisar machucar você e nem vai precisar machucar o outro. Você vai saber o que que é responsabilidade sua e o que que é responsabilidade do outro. O que não dá é para você pegar todas para você. E nem delegar aos outros também é uma responsabilidade que pode ser sua também, né? Professor, tem Ah, uma. pode falar. Perdão, professor, mas tem uma, tem uma coisa que você falou aí que, te confesso, me arrepiou, assim, né? Me subiu, porque me põe a pensar, né? Essa dor sua, a sua dor, me fale sobre a sua dor, né? Se você está dizendo que você tem dor, me fale sobre ela. Eu imagino o quanto é difícil falar sobre isso, né? Eu imagino o quão provocativo, o quão mexe lá dentro, o quão é difícil, né, verbalizar até isso, porque é colocar na parede o paciente, né? Falar assim, não, tudo bem, você está falando de dor, 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 dor. Tá, mas fala aí para mim, de onde vem essa dor, né? Como é essa dor? Me descreve, me escreve, me desenha a dor. Às vezes a pessoa vai ter uma dificuldade tremenda para falar. E do lado de cá, né, do consultório, tem uma pergunta que eu faço e quero deixar para todo mundo também. É uma pergunta meio filosófica, de certo modo, mas é a gente entender que o cérebro, a dor, ela é fisiológica. A dor não é ruim, não. Porque se fosse ruim, se fosse tão ruim assim, a gente nem aqui estaria. Porque no primeiro prego que a gente pisou, no espinho que a gente pisou desde a infância,
a gente estaria com o pé cravado lá ainda com esse espinho, porque o cérebro, que é de onde produz a dor, o órgão cérebro que produz a dor, ele manda a dor lá para o pé a partir do momento que eu piso no espinho. Se eu não sentisse a dor, então a dor é uma proteção, tá? Tudo bem, a dor é uma proteção. Então já fica uma primeira coisa para a gente pensar aí, tá, meninas? Né? Vocês pacientes com fibromialgia, a dor é uma proteção. Mas está protegendo vocês de quê? De quê? E outra, que é a verdadeira pergunta que eu quero fazer a vocês. Se eu tivesse a oportunidade de tirar a dor sua, o que sobraria de você? Vocês já pararam para pensar que muitas parece que é só. Vocês chegam para as consultas e parece que vocês só são dor. Porque vocês falam dor, 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 mas a dor é o escudo, né? Pelo que eu entendi que o professor está falando. E se aí eu tivesse a capacidade, se eu, o professor Flávio, a gente tivesse a capacidade de falar assim, ó, zero dor, e o que sobraria de você? Sobraria alguém que vive ou sobraria alguém perdida que fala, eu não tenho mais dor. E agora? Qual é o meu propósito? O que é que eu faço? Né? Pensa comigo aí. Escrevem aí pra gente. Tá? O professor tinha algumas perguntas que você quer ler pra É, tem gente, não é algumas isso? pessoas aqui colocando algumas questões, né, que eu acho que é importante, né, a gente pensar, né? A Cláudia coloca, né, que só a psicanálise consegue amenizar e que chega um momento na vida que o fibromialgico que é indispensável e que nenhuma medicação ajuda, né? Então, e aí? Né? Se nenhuma medicação ajuda, qual seria o próximo passo? Será que falar um pouco sobre isso pode colaborar, né? Se a dor é proteção, como o Bruno falou, tá me protegendo de quê, né? Então, de repente, eu não consigo dizer não, mas eu digo não com a dor. Eu não consigo entrar de cara num projeto que eu preciso. Aí, para eu não precisar disso, meu corpo reage com dor. Então, só que isso é muito individual, né, gente? Por isso que é importante a análise, que é pessoal, que é individual, porque você vai falar da sua dor, de onde ela veio, ou das questões da sua vida que podem estar sendo um sintoma que o sintoma sendo a dor pode estar mascarando uma série de decisões, de vontades, de coisas que que você já deixou para trás há muito tempo. Que o seu foco está tão voltado para essa dor que eu não consigo mais pensar em nada. Então, a ideia da psicanálise é justamente isso. O foco meu é tão da dor que eu não consigo mais pensar em nada. Então, se eu começar a olhar para cá e a pensar em outras coisas, isso que era dor, pode, ó, eu posso começar a ressignificá-la a ponto de que ela está lá, mas outras coisas são mais importantes do que ela, outras instâncias são mais importantes do que ela, tá? Então, a psicanálise com certeza pode colaborar muito com isso, né? Uma colega que coloca, né? Sem as dores eu poderia voltar a trabalhar, conquistar minhas coisas, sem ter que depender dos outros. É importante que a análise te ajude a descobrir que tudo isso a gente pode fazer com dor também, dentro da nossa limitação, dentro daquilo que nos impede, ou a ponto da gente enfrentar isso e superar isso, né? E superar, porque a gente pensa muito na dor assim, eu tô com dor aqui. Ela vai aumentando, 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 aumentando. Depois que eu passo pelo pico, quer dizer, depois que eu tomo consciência dela, depois que eu me reorganizo todos os tratamentos dela, o que vai sobrar para mim? Viver. Eu falei sobrar de propósito, porque não é sobrar. Na verdade, o que sobra para você, ou o que deve sobrar dentro desse problema, dessa questão crônica e clínica, é a dor. A dor deve ser o sobrar. O restante todo, ou o todo, é a vida. A gente precisa enfrentar a vida, seja com dor ou seja nas dores.
todas elas, né? Todas elas são dores, há umas maiores, umas menores, umas crônicas. E a crônica é diária, todo dia. Eu não consigo me. Uma frase, né, que a gente ouve: eu não consigo me ver sem dor. Que tal a gente começar a pensar em se ver sem dor? Em fazer esse exercício, sabe? Esse exercício que de repente nem vai estar prestando tanta atenção na dor. Se ela é crônica, ela vai estar lá, mas eu não vou estar prestando tanto atenção nessa dor. Então, o processo de análise deve nos levar a esse processo de elaborar essas questões, né? Então, é mais ou menos isso. Vamos ver se tem algumas perguntas aí, Bruno? Professor, para materializar a compreensão da fibromialgia e da psicanálise, né, da relação entre as duas. A fibromialgia é uma desorganização neuronal. Ponto. Ponto. Isso é uma desorganização. Então, eu estou afirmando, sim, do ponto de vista clínico, estou afirmando, sim, que a fibromialgia ela é uma disfunção neurológica. A explicação da dor, na verdade, é o cérebro disfuncional, o órgão cérebro, não é psicológico. É preciso distanciar um pouco isso, tá? É o Sim, órgão sim. cérebro. Meu estômago não está bem, ele me provoca vômito. O cérebro não está bem, está me provocando dores. Esse cérebro desorganizado, a gente, no consultório, a gente quer organizar através de remédios, na prescrição de atividade física, né, na melhoria da alimentação, várias coisas organizam o cérebro. Mas aí eu posso afirmar a vocês, a psicanálise é um excelente, grandioso reconstrutor dessas conexões neurais. Por quê? Assim como o professor Flávio nos põe a pensar que, assim como o exercício físico, ele é o maior, é, o maior restabelecedor de saúde para o paciente com fibromialgia, ou seja, o exercício físico tem capacidade de organizar essas áreas do cérebro, esses neurônios, a análise, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas essa ruminação, esse pensamento talvez um pouco mais organizado. Quando eu falo ruminar, é voltar a pensar sobre aquilo, tentar digerir aquilo que eu nem sabia que eu precisava digerir aquilo. Se eu conseguir reorganizar isso, eu garanto a vocês, isso do ponto de vista, porque eu sou pesquisador, eu faço ciência, o que eu estudo é neurociência, né? Então, como o cérebro funciona. Então, eu posso afirmar a vocês que sim, a psicanálise também consegue nos ajudar a organizar e baixar essa maluquice que fica ali no cérebro. Consegue acalmar esses neurônios que estão hiper vigilantes, hiperativos. Né? Todos os meus pacientes sabem que eu mostro sempre algumas ressonâncias de o cérebro funcionando ali. O cérebro de uma pessoa sem fibromialgia, sem dor crônica, funciona assim. O paciente com fibromialgia funciona assado, assim, ele é bem mais agitado. O exercício físico baixa um pouquinho. A medicação, ou a nutrição, várias abordagens. A psicanálise também ajuda nessa contribuição para buscar voltar o cérebro a operar com mais tranquilidade, não mandando dor por qualquer coisa, né? O paciente com fibromialgia sabe, se muda o tempo, ele sabe que amanhã vai chover porque dói hoje. O paciente com fibromialgia bota um sutiã, é como se aquele sutiã para o cérebro tivesse sendo interpretado, ele enxerga como se a pessoa estivesse colocando uma mochila de 90 quilos nas costas. E é só a alça do sutiã. Mas a partir do momento que a psicanálise começa a ser incorporada no tratamento, o cérebro, os neurônios começam a se organizar, ele não fica hiperativo à toa. Vai ajudar tanto quanto o exercício físico e as medicações a fazer mais à frente com que aquele sutiã seja percebido como um sutiã, não como uma mochila. Exatamente. Então, só uma observação, isso que eu quero deixar, professor.
né? Para que elas entendam onde é que a psicanálise, o que ela vai fazer comigo, onde ela vai melhorar. Vai melhorar só o meu comportamento? Não. Vai melhorar a sua dor, inclusive. Vai melhorar o seu Exatamente. sono. Vai melhorar o seu raciocínio, que a sua memória vai diminuir essa hiperatividade, essa ansiedade que você não sabe de onde vem, essa fadiga, vai melhorar. Vai colocar você em movimento, né, doutor Bruno? Muita gente falou assim: eu não consigo sair da cama, não consigo fazer nada. Comece a movimentar-se a partir da fala e você vai ver o que que você vai ser capaz de fazer. Eu garanto para vocês que a partir da sua fala, quando você se responsabiliza por isso, quando você se coloca nisso, você vai ver a mudança. Tem até uma colega que falou isso aqui, né? Foi diagnosticada com dor crônica, mas não deixa transparecer. Se eu falar, ninguém vai resolver, então eu prefiro ficar calada. O problema é ficar calada, né? Então, a análise é para isso, é para eu ter com quem falar, com quem eu poder colocar aquilo que está. Porque se eu não falo, nem eu me escuto. Eu tampono isso, né? Então, eu pego isso que está acontecendo comigo, essa dor, né? E guardo ela, só que ela só vai aumentar, ela vai explodir, ela só vai aumentar. Então eu preciso ter uma válvula de escape, eu preciso ter um espaço para eu falar, para eu colocar para fora isso. E a análise, né, através da psicanálise, pode colaborar muito isso. E aí eu queria devolver uma pergunta aqui para o doutor Bruno, né? Que muitas pessoas perguntando aqui, uma vez por fibromialgia, pode ocorrer a reversão? Uma vez com fibromialgia, sempre com fibromialgia, doutor Bruno? Essa é uma pergunta gostosa Todo de se responder. mundo deve fazer, né? Não, até que não, sabia? Juro. E é uma questão até interessante trazer isso. Até que não. Porque tem pacientes que estão muito mais preocupados com a dor e muitas vezes esquecem, né, de que. Mas em suma, assim, todos os meus sintomas vão melhorar também? Fica focado na dor. Claro que a dor, do ponto de vista científico, é o sintoma mais prevalente, né? O que mais aparece, o mais relatado, o mais claro dentro da fibromialgia. Entretanto, é, a gente costuma falar que a cura dentro da fibromialgia, ela não existe. Cura, mas tem tratamento. Cura por quê? Porque a fibromialgia, e é interessante todos compreenderem isso, a fibromialgia, quem é meu paciente já sabe, né? Que eu falo muito isso na consultória. Me fale sobre esse teu balde. Pacientes fibromialgicos têm um balde cheio de perturbações, de traumas, de lesões físicas, metabólicas, psicológicas, sociais e espirituais. 5 coisas devem ser avaliadas no paciente com fibromialgia. Oxe, mas espera, espiritual e social? Como assim? É justamente o que o professor Flávio está nos propondo a pensar. Né? As minhas relações também, a relação comigo. Sabe o que quer dizer a relação comigo? O espiritual que eu avalio lá no consultório. E a minha relação social? A minha relação social comigo também, a minha relação, né, enquanto membro de um grupo, de uma sociedade. Porque problemas, divergências ali, não só hoje, mas se desde a infância. É muito comum eu ter pacientes que falam assim, doutor, minha vida é meio maluca, assim, porque desde muito nova eu ouço que minha mãe não me queria. O meu pai não me queria, porque minha mãe engravidou muito cedo. Né? Minha mãe engravidou muito cedo. E aí meu avô colocou ela para fora, ela teve que isso. Ou meu avô, ou o meu pai era alcoólatra e durante a gestação ele batia na minha mãe, ele fazia agressões morais, verbais. Isso já está impactando no desenvolvimento do cérebro do feto lá, né? Do embriãozinho que era você, paciente com fibromialgia.
Então, nós que trabalhamos com dor, precisamos olhar desde lá, desde a gestação. Isso não é nenhuma maluquice, não. Se você está passando por médicos, profissionais de saúde que não estão olhando, me desculpa, mas eles estão só querendo mascarar, dar um conforto para os seus sintomas. Mas é muito além disso, pessoal. É muito além. A gente precisa avaliar desde a gestação, quando você estava na barriguinha da mãe. Então, a partir do momento que a gente começa a avaliar, a gente começa a te enxergar. Enxergar a fibromialgia ou a sua fibromialgia. Porque a fibromialgia é diferente. Se eu tenho 100 pacientes, eu tenho 100 fibromialgias diferentes. E a partir do momento que eu consigo direcionar o tratamento para você, a gente consegue reduzir tão bem, mas tão bem os sintomas, inclusive a dor, mas a fadiga, o sono, o comportamento, as relações sociais, a relação com seu marido, como seus filhos te enxergam, como você enxerga a saída do seu filho de casa, como você enxerga as perdas e tudo mais. O paciente, professor, é muito comum ao longo desses 15 anos lidar com pacientes fibromialgicos e eu tenho uma imensa felicidade de ter ouvido vários pacientes, centenas de pacientes falar, doutor, hoje eu me sinto curada, sabe? Me sinto curada porque uma dorzinha aqui, outra ali, que eu sinto, ou eu não sinto dor mais, estou dormindo bem, intestino funcionando bonitinho. E o mais engraçado, eu sei quando eu vou ter dor. Ou seja, o cérebro ainda continua bagunçadinho. A gente sabe que é essa disfunção que não reverte mais. Mas a partir do momento que a gente consegue controlar isso, o cérebro já não responde com dores, com insônia, com desconforto, e aí isso me traz felicidade, né? Enquanto tratador, me traz essa felicidade de ter ouvido centenas de pacientes falar, doutor, eu me sinto curada, assim, me sinto muito bem, porque eu não tenho mais essas dores malucas, eu passo longos períodos, semanas sem dor, sem sentir dor. A dor, quando aparece, é uma dor mais atenuada, pequena, com analgésico, com a dipirona de 1 grama eu consigo resolver. Ou não dura mais a crise 1 mês. A crise que eu tenho é de 2 dias, uma semaninha no máximo. Né? Eu já não tenho mais. Então, quer dizer, o paciente começa a enxergar diferente os sintomas que, para a medicina, são irreversíveis. A fibromialgia é irreversível, mas os sintomas são reversíveis. Entendem essa diferença? A fibromialgia, do ponto de vista científico, é irreversível. Uma lesão irreversível lá no cérebro. Mas é uma lesão que a gente não enxerga, tá? A gente vê o cérebrozinho funcionando, aí tem algumas alterações de os hormônios lá no cérebro, tá? Mas os sintomas, sim, são curáveis. Isso eu Perfeito. acho que, espero que deixe uma mensagem de lembrança muito potente para vocês. Tá? É o que a É, gente faz aqui no programa humanizador de fibromialgia, né? Essa abordagem, esse olhar biopsicossócio-espiritual, que é o que a gente faz aqui. E já me adianto, professor, eu sou imensamente grato a você, imensamente grato a Fernanda, imensamente grato ao Otávio, ao professor Otávio, a todos que, assim como você, são os diretores da Escola de Psicanálise, que nos enxergou aqui em Barreiras, né? Dentre uma cidade de 417 cidades na Bahia, você conseguiu enxergar uma cidade de 170 mil habitantes, né? E poder, a todas as pacientes aqui de Barreiras, ofertar esse atendimento psicanalítico, eu, eu me sinto curado. Assim. Eu, que não tenho fibromialgia, mas me compadeço e sinto, né? Eu acho que chega algum momento que a gente convive tanto com os pacientes fibromialgicos, que a gente não sente a minha dor fibromiálgica, mas eu consigo sentir, palpar, ouvir a dor do outro. Eu posso dizer em nome delas um pouco também, de que a gente está imensamente grato com essa parceria público-privada,
ou seja, a Escola de Psicanálise de Brasília é uma instituição particular, né? É uma instituição, uma escola particular de formação de psicanalistas, uma grande referência, se não a maior referência em psicanálise do Brasil, poder nos enxergar e gerar tratamento, eu juro, chega, e para a gente que é nordestino, o que eu vou falar é algo muito importante. No São João, eu tô vendo essas meninas bonitinhas, Santo. equilibradas, sem dor, rebolando, dançando forró aqui. Por quê? Porque a matriz cerebral delas vão estar não só organizadas através do exercício físico, dos medicamentos, mas a sua contribuição de todos os psicanalistas, nossa, é perfeito. Muito obrigado. A gente que agradece, né, doutor Bruno, a Escola de Psicanálise, e quero levar e estender esse agradecimento a todos os psicanalistas que estão conosco na live hoje, né, e aos que não puderam estar, porque hoje até, inclusive, a gente está tendo uma turma com aula, mas que vários deles já se voluntariaram a estar nesse programa, né, então, quando a gente lançou o programa aqui, a gente já tem mais de 30 psicanalistas que já colocaram o seu nome e que já vão começar, à medida que for chegando os pacientes, a fazer esse acompanhamento, essa análise. Então, que esse agradecimento seja estendido a todos vocês, que é um desafio, né? Vocês dedicarem um tempo, né, da clínica de vocês, do consultório de vocês, para estar aqui conosco na Escola de Psicanálise, junto com esse programa. Vamos falar um pouquinho de como vai funcionar esse programa, né, doutor Bruno? A gente já está no finalzinho da live. Então, esse é um programa, como o doutor Bruno falou, de iniciativa público-privado, sem fins lucrativos. Não há nenhum recurso público empenhado no programa, né? É um programa de voluntários da Escola de Psicanálise que está se colocando a colaborar com o programa humanizador lá da Prefeitura de Barreiras. Então, todas as pessoas que são cadastradas nesse programa vão receber futuramente, aí na próxima semana, um número de WhatsApp onde vocês vão solicitar o atendimento. Esse WhatsApp, esse número, vai chegar para nós aqui na Escola de Psicanálise, essa sua mensagem vai chegar aqui para a Escola de Psicanálise e nós vamos distribuir entre os psicanalistas voluntários, tá? Então é importante que você seja fiel ao programa, quer dizer, que não tenha falta, né? Porque com 3 faltas vocês vão ser desligadas do programa. Então tem uma constância no programa. É claro, teve um dia não pôde participar e tal, avisa o seu psicanalista, né? Quer dizer, façam a sua justificativa, tá? O atendimento, o acompanhamento vai ser 100% online, então você vai ter uma ligação direta com o seu psicanalista, você vai receber um contato diretamente dele, tá? Lembrando, esse programa é totalmente gratuito. Então, como hoje a gente está numa era digital, onde as pessoas se aproveitam disso para pedir um dinheiro, para pedir uma colaboração, então tenham o cuidado. Não há o empenho de nenhum recurso financeiro nisso, tá? Então vocês não vão poder ser solicitadas ou pedidas colabora aí com R$ 1, R$ 2, R$ 10. Não existe nenhum. Então, qualquer pedido, por favor, comunique a nós, porque é fraude, tá? Toda a relação é 100% gratuita, tanto do psicanalista, quanto do programa humanizador, quanto da Escola de Psicanálise de Brasília. Em nenhum momento do programa haverá pedido de qualquer tipo de colaboração. Isso é muito importante vocês saberem, porque sendo um programa que vai abranger muita gente, infelizmente, há pessoas que se aproveitam disso. Isso já aconteceu em outros programas. Então, não há nenhum tipo de contribuição para o atendimento psicanalítico, tá? E aí você vai poder começar e fazer o seu acompanhamento e ter oportunidade de fala nesse espaço de 30 a 40 minutos. E o atendimento é semanal. Então, toda semana, de 30 a 40 minutos, o psicanalista vai combinar com você, né, via WhatsApp, via Meet, ele vai te mandar um link, você só clica no link, já vai aparecer essa tela e vocês vão ter a oportunidade ali. É claro, é sempre importante que você vai fazer esse atendimento de casa, você tem a internet, né?
e que você busque um espaço sigiloso, onde esteja só você, onde você possa falar sobre suas dores, sobre suas questões, sem interferência. Então, já adianto que de repente é importante usar um fone de ouvido, né? Ir para um lugar mais onde você tenha uma reserva para poder falar o que você quiser. Ok? Se você tiver ainda alguma dúvida sobre o programa, quem está coordenando esse programa aqui em Brasília sou eu, e aí em Barreiras o Dr. Bruno. Então nós poderemos estar tirando qualquer dúvida a respeito disso. Mais alguma coisa sobre o programa, Bruno? Eu não sei se teve alguma pergunta. Aqui perguntaram se vai haver consulta pessoalmente. Não, todo o programa é online, tá? Então, os nossos canalistas todos são de Brasília, tá? Acho que o doutor Bruno teve algum problema aí. É, o nosso, o nosso programa, nossos psicanalistas são todos aqui de Brasília, então não vai poder que outras pessoas participem, né? Não, bom, não pode ser presencial, então vai ser online, tá? Todo atendimento vai ser online. Deixa eu tentar chamar o doutor Bruno aqui novamente, porque por algum motivo ele caiu. Pode ser por causa da internet, tá joia? Aí, ó, que bom, a Rita já até comprou o fone dela. Isso mesmo, Rita, já se organiza aí, né? Quando o psicanalista te mandar mensagem, tente se organizar dentro tenta se organizar dentro de um horário que você possa e que ele possa. A Jane perguntou: se estivermos em Brasília, teria presencial? A Escola de Psicanálise de Brasília tem várias clínicas sociais gratuitas em Brasília, tá bom, gente? Então, se você precisar de atendimento gratuito, psicanalítico, aqui em Brasília a gente tem uma parceria com a Defensoria Pública, que lá temos duas clínicas sociais lá totalmente gratuita. A gente tem também uma clínica no Recanto das Emas e outros espaços aqui que vocês podem buscar. Tá joia? Vamos ver se o doutor Bruno está conseguindo participar. Talvez pela internet, né? Eu estou tentando aqui chamar ele, convidar ele, e provavelmente por causa da internet, não. Eu estou mandando o convite, Bruno. Talvez tenta aceitar aí. Então, o que que vocês têm que fazer para participar do programa? Quem já está no programa Humanizador, lá do Dr. Bruno, da Prefeitura, vai ser enviado um link futuramente, acho que na semana que vem, e aí é só você entrar em contato, dando os dados que a gente vai pedir, e aí um psicanalista já vai entrar em contato com vocês. Joia? Gente, o Dr. Bruno não está conseguindo entrar, eu já tentei aqui várias vezes, mas não tem problema. A gente vai encerrando a live, vou chamar ele pela última vez. A gente vai encerrando a live. Eu quero agradecer muito a todos os psicanalistas envolvidos aqui da Escola de Psicanálise de Brasília. Quero agradecer todos os supervisores da escola que vão estar acompanhando todo esse processo, tá? E sempre é muito importante a gente quero parabenizar a secretária de Saúde aí da Prefeitura de Barreiras, quero parabenizar o doutor Bruno. Ele fala que a gente escolheu, mas na verdade foi o doutor Bruno que entrou em contato com a gente e numa conversa informal a gente falou, gente, como seria bom as pessoas atendidas por esse programa tivessem um espaço de fala, um espaço de escuta, e aí a gente abraçou esse programa. Muito obrigado, viu? Essa live vai ficar gravada. Depois vocês podem indicar a outras pessoas. Muito obrigado, doutor Bruno. Infelizmente, nesse finalzinho a gente não conseguiu, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades